você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal. Fátima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal. Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram. Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar. Salmos tão bonitos, vocês vão gostar. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade, fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis. No Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Sábado da quinta semana do tempo comum. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar embora sem comer, vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: De onde conseguir aqui em lugar deserto pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-lo. Comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram umas 4.000. Então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Hoje, tempo de inclemência e ansiedade, também Jesus nos chama para dizer-nos o que sente. Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Hoje, com a paz em crise, pode abundar o medo, a apatia, o recurso à banalidade e à evasão. Não tem o que comer. A quem chama o Senhor?
diz o texto. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, quer dizer, me chama a mim, para não os despedir em jejum, para dar-lhes algo. Jesus se compadeceu, esta vez em terra de pagãos, porque também tem fome. E nós, refugiados em nosso pequeno mundo, dizemos que nada podemos fazer. Os discípulos disseram, onde alguém poderia saciar essa gente de pão? Aqui no deserto? Como poderá alguém saciar de pão estes aqui no deserto? De onde tiraremos uma palavra de esperança certa e firme, sabendo que o Senhor estará conosco cada dia até o fim dos tempos? Como dizer aos crentes e aos incrédulos que a violência e a morte não são soluções? Hoje o Senhor nos pergunta simplesmente quantos pães temos. Os que sejam eles necessitam. O texto diz 7, símbolo para pagãos, como 12 era símbolo para o povo judeu. O Senhor quer chegar a todos, por isso a igreja quer ser reconhecida a si mesma desde sua catolicidade e pede tua ajuda. Dá a tua oração, é um pão. Dá a tua Eucaristia vivida, é outro pão. Dá a tua decisão pela reconciliação com os teus, com os que te ofenderam, é outro pão. Dá a tua reconciliação sacramental com a igreja, é outro pão. Dá teu pequeno sacrifício, teu jejum, tua solidariedade, é outro pão. Dá teu amor à sua palavra, que te dá consolo e forças, é outro pão. Dá, finalmente, o que ele te peça, mesmo que creais que só um pouco de pão. Que é só um pouco de pão. Como nos diz São Gregório de Nisa, aquele que compartilha seu pão com os pobres, se constitui em parte daquele que por nós quis ser pobre. Pobre foi o Senhor, não temas a pobreza. Partir o pão para o Senhor significa a manifestação do mistério da Eucaristia. A sua ação de graças significa a alegria que a salvação do gênero humano lhe dá. A entrega do pão aos seus discípulos para que o repartam significa que transmitiu aos apóstolos a tarefa de distribuírem o sustento da vida à sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salvador, bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador.